O que torna uma pessoa boa ou ruim? Acredite, essa foi a pergunta que desencadeou um dos experimentos que ficou marcado numa das histórias mais sombrias da psicologia. Um experimento que mergulhou nas profundezas da psicologia humana, desafiando nossa compreensão sobre o que torna uma pessoa boa ou ruim. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante para desvendar os segredos do experimento de aprisionamento de Stanford. Prepare-se para descobrir como o ambiente e como dinâmicas de poder podem moldar as nossas ações de maneiras inesperadas. Já imaginou ter um guia contendo os melhores e mais lucrativos hábitos que você deve desenvolver e te ensinando a como fazer isso? Eu também queria, e foi por isso que eu desenvolvi um e-book contendo 4 hábitos poderosos e lucrativos que você pode desenvolver. E se você quer melhorar ainda mais como pessoa, eu quero te dar de presente esse e-book de maneira gratuita. O link está no comentário fixado. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Jefferson e hoje vamos falar sobre o experimento de aprisionamento de Stanford. Philip Zimbardo foi um psicólogo determinado a desvendar os segredos mais sombrios da psicologia humana. Com uma mente curiosa e quente, ele decidiu lançar um experimento que chocaria o mundo e mudaria a maneira como entendemos a influência do ambiente sobre as nossas ações. Tudo começou com uma pergunta fundamental: o que torna uma pessoa boa ou ruim? Philip, o psicólogo por trás desse experimento, estava determinado a descobrir. Ele queria entender como a influência do ambiente afeta o comportamento humano. Imagine uma curiosidade incessante que levou a mergulhar nos cantos mais sombrios da psicologia. Zimbardo queria descobrir como o ambiente ao nosso redor, neste caso uma cela ou uma prisão simulada, afetaria o comportamento humano. Para isso, ele precisaria de um local, pessoas e ferramentas para fazer esse experimento. E acreditem, ele conseguiu tudo o que precisava. O local foi a própria universidade, que foi adaptada para servir exatamente como uma prisão. As pessoas foram os próprios alunos da universidade que se voluntariaram. E ele agora estava prestes a jogar todos esses estudantes universitários em uma situação desafiadora que mudaria suas mentes e testaria os seus limites. Mas o que exatamente inspirou Zimbardo a realizar o experimento de aprisionamento de Stanford? Para responder essa pergunta, precisamos voltar ainda mais no tempo, para o ano de 1945 em Nuremberg, onde, após o fim da Segunda Guerra Mundial e do terror que os nazistas tinham imposto no mundo, era a hora do acerto de contas. Isso aconteceu no famoso Tribunal de Nuremberg, onde ministros, empresários e ideólogos do nazismo foram julgados e condenados. O que chamou a atenção nesse julgamento, além do óbvio, foi que muitos acusados apresentaram uma linha de defesa bem parecida, a de que eles só praticaram todas aquelas atrocidades porque cumpriam ordens de seus superiores. Isso despertou ainda mais curiosidade no professor e judeu Stanley Milgram, da Universidade de Yale, que decidiu provar se os argumentos dos nazistas julgados em Nuremberg eram fundamentados. Se você está se perguntando o que isso tem a ver com o experimento de Stanford, fique aí, porque isso não apenas tem ligação, como principalmente foi um dos motivos que inspirou esse experimento. Lá pelos anos 60, deu início ao famoso experimento de Milgram, que explorou até onde pessoas comuns podiam ir ao receber instruções de figuras de autoridade para causar dano e sofrimento a outros. O experimento foi conduzido da seguinte forma: 40 participantes foram recrutados para um estudo aparentemente sobre memória. Cada voluntário era conduzido a uma cela, acompanhado por um orientador de teste.
enquanto um ator era levado para outra sala. O ator fingia ser o sujeito que teria a sua memória testada e deveria memorizar uma lista de palavras. Mas ele cometia alguns erros de propósito. A cada erro, o orientador instruía o voluntário a apertar o botão que daria então choques de diferentes intensidades à pessoa na outra sala. Os choques variavam de 15 a 450 volts, mas, na verdade, esses choques eram falsos. O ator gritava simulando dor, mas era tudo fingimento. É claro que o voluntário que estava dando os choques não sabia disso. Se o voluntário se recusasse a administrar o choque, o orientador insistia mais 3 vezes para verificar se, em algum momento, o voluntário cederia à pressão. O resultado foi surpreendente. Todos os voluntários, sem exceção, pressionaram o botão para administrar choques em algum momento. Alguns até chegaram a aplicar voltagens muito altas, atingindo os 300 volts. E o pior foi que 2/3 dos voluntários foram além, chegando à voltagem máxima de 450 volts. Muitos justificaram suas ações alegando que estavam apenas seguindo as instruções do líder do experimento. Esse resultado é realmente impactante, considerando que ninguém sofreu danos reais no experimento. Era afinal uma simulação, muito diferente do que aconteceria anos depois em uma universidade do outro lado dos Estados Unidos. Inspirado por esse experimento, o professor e psicólogo Philip Zimbardo queria entender o que fazia com que as pessoas, em situações normais, agissem de maneira moralmente questionável. E assim, ele se propôs a criar um experimento que exploraria as profundezas da psicologia humana, em busca de respostas. O cenário onde tudo aconteceu foi no porão de um edifício universitário. Zimbardo e sua equipe transformaram esse espaço em uma prisão simulada, repleta de elementos que dariam a sensação real de estar atrás das grades. Os participantes desse experimento, esses voluntários da psicologia, foram 24 estudantes universitários do sexo masculino. Mas não pense que eles simplesmente se inscreveram. Longe disso, eles foram escolhidos a dedo em um processo de seleção específica. Zimbardo e sua equipe procuravam por pessoas fisicamente e mentalmente saudáveis. Afinal, eles não queriam prejudicar ninguém e muito menos o experimento, mas sim entender a psicologia do comportamento humano sob condições extremas. Cada um dos voluntários foi avaliado quanto à sua estabilidade emocional e mental, e apenas aqueles que foram especialmente capazes de enfrentar o experimento foram selecionados. A intenção era garantir que os participantes não sofressem danos irreversíveis. A prisão simulada se tornaria o palco onde esses jovens se veriam deparados com dilemas morais, poder e autoridade, levando a transformações surpreendentes que, em última instância, redefiniriam nossa compreensão da psicologia e do comportamento humano. Agora, vamos entrar no processo fascinante de como os voluntários foram alocados em seus papéis dentro da prisão simulada. Esse foi um aspecto fundamental do experimento. Primeiro, o grupo de 24 estudantes universitários, cuidadosamente selecionados, foi dividido em 2 grupos: aqueles que desempenhariam o papel de prisioneiros e aqueles que seriam os guardas. Cada um deles tinha uma missão específica a cumprir. Os prisioneiros não apenas perderiam seus nomes, mas também se veriam desumanizados. Eles foram identificados unicamente por números, vestindo nada além de uma camisa grande que cobria parte do corpo e sandálias de borracha. Isso era fundamental para despersonalizar a experiência e mergulhar os participantes na sensação de estarem completamente à mercê do sistema prisional. Por outro lado, os que fizeram os guardas receberam uniformes, óculos escuros e até porretes de borracha. Esses acessórios serviriam para fortalecer a autoridade dos guardas, tornando-os fisicamente distintos dos prisioneiros.
Imagine-se por um momento sendo transformado de um estudante comum em um prisioneiro sem identidade, sem direito, apenas um número. Ou, por outro lado, imagine você ser escolhido para ser um guarda, com um bastão de autoridade e o poder de controlar a vida dos outros. Isso é o que aconteceu nesse experimento. Assim, os voluntários entraram nesse experimento já imersos em seus papéis. O palco estava montado para a psicologia humana mostrar seus aspectos mais profundos e intrigantes. Os guardas, inicialmente estudantes comuns, começaram a exibir comportamento autoritário e, por vezes, desumanos em relação aos prisioneiros. Com o passar do tempo, eles abraçaram seus papéis de maneira tão convincente que alguns esqueceram que eram apenas um experimento. Os guardas utilizaram táticas de controle rígido, impondo regras estritas e submetendo os prisioneiros a humilhações públicas. Eles realizaram um ambiente de medo e pressão que ecoou nas mentes dos prisioneiros. Os prisioneiros foram submetidos a torturas psicológicas, humilhação e privação do sono. A situação se tornou cada vez mais intensa, com os guardas explorando seu poder e a vulnerabilidade dos prisioneiros de maneiras que deixavam qualquer um de queixo caído. Os prisioneiros eram obrigados a tarefas humilhantes como limpar banheiros realizado com as próprias mãos, ou até mesmo, em alguns casos, ações mais perturbadoras. Além disso, os prisioneiros experimentavam privação de sono, tornando-se cada vez mais frágeis e vulneráveis à pressão psicológica. Alguns deles mostraram sinais claros de estresse, ansiedade e desespero. A prisão simulada se tornou um ambiente de crueldade e abuso de poder. O que é mais impressionante é que essas mudanças no comportamento ocorreram em questão de dias, transformando estudantes universitários comuns em atores que se desviavam significativamente de seus papéis iniciais. Alguns prisioneiros começaram a se sentir ansiosos, deprimidos e desesperados, enquanto os outros desenvolviam estratégias de sobrevivência, tentando se conformar com a situação. O estresse psicológico e emocional estava tomando seu papel. No entanto, não demorou muito para que a intensidade do experimento levasse à sua interrupção antecipada. Os danos psicológicos que os participantes sofreram eram evidentes e perturbadores, levando uma reflexão profunda sobre as consequências do poder e da autoridade. A intensidade do comportamento observado durante o experimento de aprisionamento de Stanford foi tão alarmante que o experimento teve que ser encerrado antes do previsto. O que era para ser 15 dias de experimento se encerrou em apenas 6 dias de muito caos e terror. Tudo isso ocorreu em um ambiente controlado, demonstrando a capacidade do contexto de moldar as nossas ações. E aqui olhamos para o coração da questão: o que define se uma pessoa é boa ou ruim? O experimento de aprisionamento de Stanford nos faz refletir sobre a natureza da moralidade. Ele desafia a ideia de que alguém é internamente bom ou ruim. Esse experimento revela que o ambiente e a situação em que nos encontramos têm o poder de influenciar profundamente as nossas ações. Em condições superiores, pessoas comuns podem cometer atos cruéis, enquanto, sob situações diferentes, podem demonstrar compaixão e empatia. A moralidade é complexa e variável, e a resposta à pergunta "o que torna alguém bom ou ruim?" não é simples. Esse experimento nos lembra que a psicologia humana é moldada por uma interação complexa entre indivíduos e seu ambiente. Não podemos afirmar que alguém seja puramente bom ou ruim, mas podemos afirmar que somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente e pela nossa própria capacidade de fazer escolhas. Você já se sentiu afetado por um ambiente, seja o local onde vive ou no próprio trabalho? Conhece alguém que foi afetado de maneira visível? Deixe a resposta nos comentários.
Espero que tenha gostado dessa jornada na psicologia humana. Não esqueça de deixar o comentário e compartilhar a sua opinião. E é claro, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e muito mais. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Um grande abraço e até a próxima.